Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco visita Timor-Leste, um país que foi terra de missão para muitos portugueses, como é o caso dos convidados de hoje do programa Eclésia. A irmã Joana Ribeiro, da Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, e Frei Fernando Cabecinhas, franciscano, dos Frades Menores Capuchinhos. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado Boa tarde. por estarem no programa Eclésia. E desde logo, poderia ser uma saudação em téton para quem nos está a ver e ouvir? Pois, sim. Como é que seria? Pronto, nós lá quando encontramos alguém dizemos Diacalai, Diac. Diacalai, respondes. E as pessoas habitualmente respondem Diac. Diac. Assim como franciscanos também podemos completar à maneira franciscana. Dá-me Nocmanek. Isso mesmo. Fazem bem. Dá-me Nocmanek. E pedia-vos precisamente que começassem por recordar esse tempo de missão em Timor-Leste, irmã Joana. Há quanto tempo já foi e quanto tempo foi? Que memórias tem da missão em Timor-Leste? Eu cheguei a Timor em 2011 e fui para Laleia, a terra onde o Frei Fernando era pároco. Portanto, ele foi meu pároco lá em Laleia e pouco que aprendi sobre ser missionário foi com o Frei Fernando. Portanto, eu fui em 2011 e regressei em 2017. Tive o privilégio de viver em missão 6 anos. 6 anos em Timor-Leste. Sim. Numa zona do interior de Timor, que se chama Laleia, ali em Manatuto. E quando cheguei, encontrei uma paróquia extremamente viva, dinamizada pelos capuchinhos, e eu parti como leiga com os franciscanos capuchinhos, com os guias, ainda hoje falava com o Frei Fernando, portanto, ele traduziu todos os guias de catequese. Portanto, nós tínhamos a catequese organizada na língua local, nós tínhamos uma biblioteca, nós criamos uma rádio comunitária, que para mim foi um grande desafio. E o impacto que teve a rádio era uma forma de chegarmos perto das populações que estavam mais longe, porque a realidade em Timor é que é um povo que foi ocupado durante 24 anos pela Indonésia, não é? Sim. Portanto, um povo extremamente sofrido, e muitos fugiram para as montanhas em 75 e muitos permaneceram lá. E então nós, missionários, caminhávamos horas para ir ao encontro, para celebrar com eles. E a experiência de testemunho de fé, de proximidade, de amor aos missionários, foi uma coisa que guardo com um carinho enorme. Portanto, muitas foram as coisas que fizemos. O jardim de infância, o centro cultural, falar da cultura de Timor. Portanto, estamos a falar de um povo que esteve ocupado durante muitos anos. E então a rádio comunitária tinha um programa, não me esqueço, um programa muito interessante, que era As Histórias do Tio João, que era o Sr. João de Cairui, e então ele criava histórias com moral, baseadas no Evangelho, mas criadas por ele, e falava da cultura, e este casamento que eu acho que com o lema da visita do Papa ele quer trazer, Exatamente, não é? Que a vossa fé seja a vossa cultura. Então era um casamento entre a cultura e aquilo que era característico do ser timorense e o Evangelho e a moral. Portanto, E de facto foram os primeiros anos do país, não é? Um país com 22 anos e que acompanharam esse crescimento também das estruturas que são necessárias para o país. Frei Fernando, o seu tempo de missão foi mais longo em Timor? O meu tempo de missão foi um bocadinho mais longo, 11 anos seguidos. A maior parte desse tempo em Laleia, onde os capuchinhos iniciaram a sua presença naquele país em 2003, e depois os últimos 3 anos em Tíbar, ali junto, já mais perto de Dili, onde também acabámos depois por ter de construir uma casa, e depois já eu não estava em Timor, mas era provincial. Aqui a alargámos para poder acolher os candidatos. E de facto, como diz a irmã Joana, o início foi sempre difícil e agora está muito diferente daquele Timor que encontramos em todos os níveis. Vocês lançaram os fundamentos também de estruturas? Sim, em Laleia onde estivemos, lançámos, portanto, estruturas, construímos edifícios também para acolhermos os nossos candidatos, que logo houve jovens que vinham ter connosco e que queriam ser também capuchinhos, e sobretudo a comunidade cristã no aspecto um pouco dar mais lugar à evangelização, a importância da catequese, e foi se calhar o programa melhor que lá deixámos em termos de evangelização. Agora estive lá nesta visita em julho e, de facto, a catequese continua mesmo agora assegurada pelos leigos. Reuni com os catequistas numa reunião de avaliação do ano
e eram 60 catequistas da paróquia, que tem 3 estações missionárias ou 3 centros de culto. Só, infelizmente, agora só na sede, na paróquia de Laleia, é que se consegue garantir que a catequese continue da forma como a procuramos implementar. Mas porquê só na sede agora? Porque os catequistas nos outros lugares, que são assim mais na montanha, também por não nos terem tão próximos, não conseguiram agarrar tão bem a ideia e, portanto, lá é mais difícil. Mas... Os missionários que estiveram, sobretudo no século XXI, em Timor, foram, de alguma forma, privilegiados porque havia muitos batizados, muitos católicos. Que fenómeno foi esse de, depois da ocupação da Indonésia, depois de 75, aumentar exponencialmente o número de católicos no país, sendo o segundo país mais católico depois do Vaticano? Não sei se Portanto, o que aconteceu foi, com a ocupação, havia necessidade de... Era uma questão identitária. Tinham que escolher uma religião para se demarcarem do comunismo. E tinham que escolher não é, ser católico ou muçulmano. Portanto, a grande maioria escolheu ser o cristianismo, até para se demarcar do invasor, não é? Portanto, houve batismos em massa. Até 75 havia católicos, 25%, não é? Sim. E depois eram religiões animistas que estavam no país. E ainda permanece, não é? Há um fundo animista, e o Frei Fernando se calhar fala disso melhor que eu, e permanece, porque houve houve batismos em massa, e estamos a falar de grande sofrimento, e nós beneficiamos dos missionários que estiveram ao lado do povo durante o tempo da ocupação. Nós temos missionários que estiveram nas montanhas. Sim. Portanto, quando toda a gente saiu com a ocupação, a Igreja permaneceu. Os missionários estiveram ao lado do povo e o povo não esquece isso. Portanto, não foi só uma questão de dizer, ok, eu escolho esta, mas eu também escolho esta porque vejo o testemunho daqueles que estão ao meu lado e que lhes deram a conhecer o rosto de Jesus Cristo. Eu recordo o Padre João de Deus, Sim. salesiano, que ia pelas montanhas, ameaçado, mas ia de noite, guiado pelas crianças que iam até uma determinada estação, depois ia outra criança que o guiava, ameaçado de todos os lados, mas que queria estar próximo do povo. Eu acho que nós beneficiamos do testemunho daqueles missionários que estiveram lá durante o tempo da ocupação e estiveram Essa com presença. E esta dimensão de estar próximo do povo é também a coisa que mais nos traz gratificação também humana, não é? Porque sentimos, como diz o Papa Francisco, portanto, o cheiro das ovelhas, não é? Estamos no meio mesmo do rebanho, às vezes atrás, outras vezes no meio, outras vezes à frente, e sentimos que eles também apreciam muito. Eu lembro-me que numa das minhas visitas a Timor, como ministro provincial, num encontro em Laleia, numa celebração especial, o chefe de subdistrito falava, a propósito do Frei Fernando, que ele é em tudo igual a nós. Tão próximo, tão junto de nós. Só na cor é que não. Kulit Maklai, só na pele é que não. E é muito bom ouvir também estas expressões, não é, de apreço por estarmos próximos deles. No princípio, quando lá chegámos, para nós era uma coisa nova e também curiosa, ao mesmo tempo um pouco estranha, poder ter de estar nos funerais, na casa dos familiares, a família lá alargada, e enquanto eles comiam e bebiam e cantavam, e nós também nos associávamos a estar ali horas e horas, não é? Quando aqui é impensável. Não é? Pois, de facto, são tradições muito próprias do povo. Existiu aí, também pela via da religião, uma proximidade muito grande a Portugal e de Portugal a Timor-Leste também, não é? Sentiram essa proximidade permanentemente? Ai, sim, muito. Portanto, quer quando nós partimos para lá, e sabemos que é Timor, portanto, é um povo muito irmão, e todos nós vivemos o que foi, não é? O massacre de Santa Cruz, todos nós fizemos aqui, não é? Marchas pela paz, vivemos isso de uma forma muito intensa, e eles lá também. Portanto, nós sentimos realmente um carinho muito grande por sermos portugueses e sentir que Portugal esteve, e nós vimos as campanhas, nós não consumíamos produtos nenhuns da Indonésia, portanto havia quase um boicote para defender o povo de Timor. Portanto, nós saímos de lá e isso foi assim uma forma brusca, mas depois compensamos da colonização. com isso, sim. É curioso que a colonização, o Portugal foi colonizador, a Indonésia foi invasor,
E é curioso que mesmo com todas as coisas da colonização, eles mantiveram um afeto, um apreço muito grande pelos portugueses. Também somos malais, como estrangeiros, como eles dizem, mas nós somos malai muti, portanto, distingue um bocadinho também o ser estrangeiro quando é o ser português. E, portanto, nesse sentido, sim, portanto, a religião, sim, terá também tido o seu papel, mas também toda a presença em outros aspectos. E quando naquela crise de 2006 teve de ir a GNR lá dar uma ajuda, vimos como de facto foram recebidos. E não foi só por ser GNR, é por ser também de serem portugueses e de ser Portugal. Depois do referendo e com, enfim, a independência do país, houve um crescendo na afirmação da independência, sobretudo política. Poderemos falar numa autonomização também do país em termos religiosos, ou seja, através de vocações locais, de estruturas locais, o país é cada vez mais autónomo na vivência e na dinamização da religião? Frei Fernando. E até temos aqui um aspecto que é, por exemplo, há 3 dioceses, quando haveria só uma, enfim, há um conjunto de estruturas que foram crescendo, não é? Sim, isso nota-se. Há um cardeal também agora, não é? É também o cardeal. Nota-se na organização das dioceses e das paróquias muito mais trabalho do que aquele que encontramos em 2003. Claro que não é aquele que para nós, ocidentais, nos parece que seria melhor, sobretudo na linha de marcar mais a atividade evangelizadora. Mas houve muito trabalho, sim, não só pela criação de mais dioceses, e está em projeto também criar mais 2. A dificuldade às vezes é encontrar também os bispos, para além das estruturas necessárias, não é? Mas há todo um trabalho, mesmo na paróquia onde nós começámos, em Laleia, e onde eu fui o primeiro pároco. Nesta visita também agora que fiz, as coisas continuam muito mais estruturadas e naturalmente estruturadas, portanto, com o envolvimento dos leigos. Nós passámos a responsabilidade da presença capuchinha em Timor-Leste para uma das províncias da Indonésia, Pontianak, e de facto não foi assim tão drástica a mudança, não se notou assim tanto, pelo menos neste aspecto de presença capuchinha na Igreja e na sociedade de Timor. Há sempre aquelas coisas de Indonésia ter sido antes memórias, invasora. Também nos nossos candidatos às vezes isso pode refletir um pouco, mas de facto nota-se que de facto a Igreja lá caminha para ser cada vez mais autónoma, em crescimento. O seminário, visitei o seminário nesta minha visita em julho, fizeram obras, portanto, duplicaram os espaços, está todo cheio, há muitos seminaristas. Também o Instituto de Filosofia e Teologia, Dom Jaime Goulart, tem estruturas novas, já estão a lecionar em estruturas novas, tudo muito bem organizado academicamente, portanto, vê-se que houve grandes passos nessa linha. Na vossa congregação, por exemplo, há um crescendo número de candidatos? Na nossa ordem dos capuchinhos, o número está neste momento estável por causa da pandemia que parou todos os encontros vocacionais e, portanto, desde aí não receberam novos candidatos. Quando eu lá estive já houve um primeiro encontro vocacional com os 12 candidatos que vieram. E, entretanto, também não temos espaços para os ter, só temos 2 fraternidades e, portanto, enquanto não alargarmos também a presença, que já está a ser trabalhada, também não poderemos esticar muito a tenda, mas, portanto, as vocações lá nas dioceses e nas congregações religiosas continuam em crescendo, ou estáveis, e, portanto, neste momento nós temos 27 frades em Timor-Leste. É muito. Portanto, mais de metade dos que temos cá em Portugal, somos uns 40. E, portanto, todos eles
só 4 é que não são timorenses, 3 são da Indonésia e 1 é australiano. Portanto, a presença mesmo está português estável e já não em está nenhum. consolidação. É uma igreja viva, não é? É um país jovem, é uma igreja muito jovem e realmente há muitos jovens a fazer este caminho de discernimento. Também na vossa congregação ou a presença? Também, nós também temos muitas irmãs timorenses, temos neste momento 8 noviças cá a fazer caminho, temos outras 6 lá, portanto sim, não, tem havido bastantes vocações. Sim, é verdade. Eu recordo também, por exemplo, aquelas vocações das Irmãs Clarissas em Monte-Real e com essa sim. fundação de um mosteiro também em Timor-Leste, de facto, em crescimento. E essa, Paulo, se me permites, essa para mim é uma realidade que não esperava, porque o povo timorense, como o povo asiático, tem uma espiritualidade muito forte, mas não é de todo contemplativa, no sentido de estar fechado num mosteiro. E por isso eu até estranho que, de facto, possam ter tantas candidatas. E têm grupos de 8, 10, enfim, que estão a fazer noviciado sim. grupos numerosos. Eu visitei-as lá em Maliana e, de facto, tem lá outra dúzia delas para poder vir a Monte-Real. Agora em julho, quando lá esteve, então, não é? Quando lá estive em julho. Esta visita do Papa, e começávamos se calhar por aí, como é que sentiu que estava a ser preparada a visita do Papa a Timor-Leste, Frei Fernando? Bom, a primeira visão de que o Papa estava para vir e está a preparar uma visita foram as avenidas que se estavam a rasgar desde o aeroporto até à zona onde vai ser a grande celebração, em Tacitulo. E, portanto, até a minha deslocação do aeroporto para o nosso convento em Tíber foi muito mais rápido e cómodo, porque quase temos uma avenida até ao princípio do convento, até muito perto do convento, que antes não tínhamos. Portanto, este é um aspecto que se nota, portanto, todo o governo, toda a estrutura social e civil está, de facto, de dia e de noite a preparar a vinda do Papa. Na parte eclesial, também se sente, quanto mais não seja por uma oração que rezam todos os dias, e eu rezei também quando lá estive, em Teto, e agora me convidaram a traduzir ou a aperfeiçoar a tradução do nosso frade para o português. E, portanto, também espiritualmente, através da oração, estão a preparar-se. Há grandes comissões. Um dos nossos frades faz parte de uma dessas comissões para preparar também a parte religiosa da vinda do Papa. E, sobretudo, este desejo de que a vinda do Papa, de facto, prepare-se um pouco a cultura timorense com a perspectiva do Evangelho e da dimensão cristã. Na oração que prepararam, acho que não está tão bem quanto a mim, porque dá a ideia de que a fé seja a cultura, quase que... Isso no lema da visita? É o lema da visita. Que a vossa fé seja a vossa cultura. Que a vossa fé seja a vossa cultura. Não me parece que seja ou deva ser tanto assim, que a fé permeia a cultura. Marca a cultura. E marca a cultura, mas que, de facto, não haja assim uma inculturação. Ou seja, a mesma coisa. De uma fé trazida de fora, não é? Que respeita também a cultura própria dos timorenses. E depois o ensaio de cânticos, a preparação dos ministros extraordinários da comunhão, que tem sido um boom, não é? Cada paróquia com 40 ministros extraordinários, o que implica formação. Havia quem esteja a fazer retiro para preparar este momento de acolhimento do Papa. E está a ser vivido com muita alegria. Essa grande celebração ao encontro, enfim, mais com as lideranças católicas e o encontro com jovens que o Papa tem no seu programa, que vai distinguir também esta presença do Papa em Timor-Leste, precisamente por essa marca juvenil dos timorenses. Sim, sem dúvida. A celebração vai ser em Tacitulo, não é? A grande missa. E isso recorda-nos a presença do Papa João Paulo II em 89. Sim. E foi uma coisa muito forte para mim. Portanto, as pessoas mais velhas falavam da importância que foi a visita do Papa, numa altura em que estavam em ocupação. E é muito interessante porque jovens também me falavam dessa importância. Portanto, os jovens beberam muito daquilo que os pais partilharam com eles. Mas temos uma juventude que é necessário fazer caminho com eles. Não é? Foram batizados, mas isso não basta. E para um timorense, às vezes, parece que foram batizados e agora sou cristão. Mas é preciso fazer caminho. E eu acho que esse encontro com os jovens vai ser muito importante. É um país jovem, há muitos jovens à procura e é preciso ajudá-los a fazer esse caminho. Nós gravamos este programa quando o Papa já está na Ásia, já teve os primeiros encontros na Indonésia, e há uma acentuação em 2 temas essenciais nas intervenções do Papa, seja o diálogo interreligioso, seja o cuidado da casa comum. São temas também
que são relevantes para Timor nesta fase dessa autonomia institucional e religiosa que está a acontecer? Sim, são temas relevantes e que de facto não têm no dia-a-dia dos timorenses uma aplicação assim muito concreta. Não fazem parte da agenda. Ainda não fazem parte da agenda dos timorenses. Não fazem, não. Pois. Sobretudo essa parte do cuidado da casa comum. Lembro-me um aspecto muito concreto que também acontece entre nós, mas menos, quando há encontros, festas, todo o lixo vai para o chão, portanto não há assim este sentido de deixar o local como o encontramos. Mas é um pequeno aspecto de outros que precisam ser muito E acredito que o trabalhados. diálogo interreligioso, num ambiente onde o catolicismo é minoritário, seja também muito importante. Esse também, sim, nós assistimos, eu pelo menos, quando lá estive, assistia a coisas que aconteceram ou que contavam quando alguma seita entrava em algum local e eram assim corridos com uma procissão de Nossa Senhora que podia terminar às vezes assim à pancada, não é? É verdade. É uma dificuldade de intolerância. acolher a diferença. Acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Sim. E são marcas do pontificado do Papa Francisco que podem fazer a diferença agora em Timor, após 25 anos do referendo. Ai, sem dúvida. Eu acho que toda a gente está com expectativa sobre aquilo que o Papa Francisco vai partilhar connosco em Timor. Mas sim, essa é o acolhimento da diferença, é este cuidado para que a Igreja não se torne burguesa, não é? Sendo a maioria e toda a gente sendo cristão, que a Igreja continue a ser uma Igreja missionária, uma Igreja com grande proximidade e que seja uma Igreja profética. Que não se deixe escalar por os privilégios e que saia dos grandes centros urbanos e que se ponha a caminho das montanhas e daqueles que estão mais longe, dos mais pobres. Eu espero que o Papa vinque muito esse aspecto na visita a Timor. Eu acho que E no isso vai povo timorense está presente, portanto, é o povo que é hospitaleiro, portanto acolhe a todos. Portanto, neste aspecto humano do acolhimento, mesmo na diferença, eles são muito acolhedores. Claro, quando vamos para as convicções mais profundas que eles têm, seja de âmbito animista, seja de âmbito católico, porque que recebeu assim de uma forma muito formal, cerimonial, se calhar, aí às vezes há dificuldade. Não é? Nós tivemos muita dificuldade em lidar com algumas atitudes que têm as suas raízes no animismo, não é? Na nossa pastoral evangelizadora. E nesse sentido aí pode haver uma dificuldade e algo a trabalhar bastante. E será, por certo, um país em crescimento também nessa dimensão religiosa, que ficará, enfim, na sua história e terá agora um grande contributo com esta presença do Papa. Agradeço-vos o vosso testemunho, a vossa ligação a Timor-Leste e terem partilhado aqui no programa Eclésia neste ambiente. Muito obrigado. Obrigada. E a terminar, recordo que pode acompanhar a visita do Papa à Ásia, nomeadamente agora a Timor-Leste, no portal da agência Eclésia, onde informamos a cada momento sobre a presença de Francisco. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.